Fala galerinha! Hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre cordados com o tema de anfíbios. Anfibios, duas vidas. Então são os animais que começaram a ocupar o ambiente terrestre, portanto eles possuem duas vidas, uma vida terrestre e uma vida aquática. Quem são esses anfíbios? Nós conhecemos aí três deles, né, que são os mais conhecidos: sapo, perereca e rã. Mas além deles, nós encontramos também as cobras cegas e as salamandras. Quer saber mais sobre anfíbios? Se liga na aula que estamos começando. Bora lá? Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar a nossa aula de hoje. Continuando nossa aula de cordados, agora nós vamos falar do grupo dos anfíbios. Bom, então começamos por aqueles nossos slides bem conhecidos já. Estamos falando, né, do grupo anfíbio pertencente ao reino animal. Tá? Então, o reino animal, ele contém todos os animais serão eucariontes, serão pluricelulares e serão heterotróficos. Estamos aqui, ó, falando de cordados. Bom, continuando. Agora, né, dentro então do filo cordata, essas são as quatro características que nós já discutimos bastante nas aulas passadas para que o animal seja considerado realmente um cordado. Então é necessário que ele apresente a notocorda, as fendas faringianas, o tubo nervoso seja dorsal e apresente uma cauda pós-anal. Essas quatro características elas devem estar presentes nesses animais em pelo menos uma das fases da vida dele, seja na fase embrionária, seja na fase adulta ou mesmo em ambas as fases. Tudo bem? Bom, na classificação então desse filo dos cordados, nós dividimos eles em protocordados, que nós chamamos aqui mais convenientemente de acraniata, né, que eles não possuíam então a formação de crânio, tá? E aí estudamos os cefalocordados e urocordados. E agora nós estamos chamando, né, esse próximo grupo de vertebrados ou então, mais conveniente, de craniata, tá? Craniata porque eles possuem crânio. Estudamos então, né, na primeira aula de craniatas, falamos sobre ciclostomados e peixes. Agora nós estamos nessa aula que é o grupo dos anfíbios, tá? Então, eles já são então pertencentes aos gnatostomados, né? São os que apresentam mandíbula, e estamos nesse segundo grupo então de anfíbios. Bom, vamos falar sobre anfíbios. O nome anfíbios, ele quer dizer anfi, de duas, bios de vida. Ah, então são animais que apresentam duas vidas? Mais ou menos. Eles apresentam duas fases de ocupação, né, de ambientes para a vida deles. Uma fase de ocupação no ambiente aquático e uma outra fase no ambiente terrestre. Olha só, então, agora aqui o que nós temos de novidade? Nós temos de novidade é que esses animais, eles estão tendendo a sair do ambiente aquático e conquistar o ambiente terrestre. Só que, né, nós falamos que os anfíbios são os primeiros animais a saírem para o ambiente terrestre, ou seja, saírem do ambiente aquático e migrarem para o ambiente terrestre, mas eles não são totalmente independentes da água. Então, eles não conquistaram ainda a efetiva independência do meio ambiente aquático. Por quê? Qual que é essa dependência do ambiente aquático? Eles dependem da água para a sua reprodução. Nós vamos falar sobre reprodução mais para o finalzinho ainda dessa aula, tá? Bom, então, para esses animais saírem do ambiente aquático, tá, e começarem a migrar para o ambiente terrestre, eles começaram a ter que, né, desenvolver algumas adaptações. Então, o surgimento de algumas características proporcionaram para alguns desses animais uma vantagem no ambiente terrestre, tá? E aí eles conseguiram, então, aos poucos, pela evolução, partindo para esse novo ambiente. Então, quais foram essas novidades? Foram o surgimento de membros locomotores, né, no formato de patas, pernas, né, e a respiração pulmonar, que agora eles conseguem respirar mesmo fora da água, tá? Além da respiração pulmonar, claro, respiração cutânea, né, favoreceram muito eles. Nós vamos discutir sobre isso, né, na parte de respiração também. Bom, mas por que esses animais eles queriam sair da água? Tá? Porque o ambiente aquático foi o ambiente onde a vida surgiu e onde a vida, né, ela estava sendo originada em grande quantidade. E o meio ambiente aquático começou a ficar superpovoado.
né? Então a competição estava maior e o meio ambiente terrestre, né, era um nicho desocupado, né, era um nicho vazio. Ele estava vago ali então para essas espécies ocuparem e buscarem, né, o seu alimento. Já começaram, né, esse ambiente terrestre já era ocupado então por plantas, né? Então eles possuíam, né, um grande nicho a ser explorado ali. Tinha poderia ter alimento para eles e não havia competição. Então essa busca pelo ambiente terrestre foi uma busca por um nicho vago em que eles teriam melhores condições para sobrevivência, né, e reprodução consequentemente. Bom, então essas características levaram a esses, né, animais a migrarem do ambiente aquático para o ambiente terrestre, por isso o nome anfíbios, tá? Vamos lá. Classificação então dessa classe, tá? Então, o grupo dos anfíbios ele está dividido em 3 ordens. Nós chamamos a primeira ordem de Gymnophiona, tá? Ou então, né, para ficar mais fácil, Apodes. Apodes, A é um prefixo de negação, podes são pernas. Então são aqueles que não possuem pernas, tá? Há anfíbios que não possuem pernas, sim, tá? É o exemplo da cobra cega. A cobra cega, né, pelo nome cobra, né, então muita gente acredita que seja um réptil, né, porque o grupo das cobras, mas não. Ela pertence ao grupo dos anfíbios, tá? E essa cobra cega, então, né, por muitas vezes o pessoal achava que realmente ela era cega. O nome dela é cobra cega porque ela não tinha olho, porque ela era cega. Não, mas elas enxergam, tá? É lógico, algumas espécies elas não enxergam, né, não enxergam quase nada ou nem têm olhos, né? Mas muitas espécies de cobra cega apresentam olhos. Inclusive, né, foi descoberta recentemente que algumas espécies aí de cobras cegas elas são até mesmo peçonhentas, né? Elas têm capacidade de produção de veneno e inoculação, tá? Então aqui eu coloquei uma imagem mais detalhada para vocês da cabeça, né, dessa cobra cega, tá? Elas podem apresentar então olhos muito pequenos que enxergam mal, tá? Ou até mesmo estar ausente. Bom, essas então é o grupo das cobras cegas, grupo dos ápodes ou gimnofionas. As cobras cegas também podem ser chamadas de cecílias, tá? Bom, grupo seguinte, deixa eu só grifar aqui então para vocês, ó. A fazer uma seta indicando, Gymnophiona, nós já falamos sobre eles, e são os das cobras cegas. Segunda ordem, nós temos a ordem dos urodelas. A ordem urodela, né, é a ordem dos caudatas, são aqueles que possuem membros locomotores, os membros locomotores são do mesmo tamanho, tá? Então as patas dianteiras e traseiras são proporcionalmente do mesmo tamanho. Só que o nome urodela quer dizer o quê? São animais que apresentam cauda, tá? Então a principal característica, presença de cauda, tá? Quem são esse grupo dos urodelos? São esses aqui, ó, das salamandras e dos tritões, tá? Então você pode ver que todos eles apresentam cauda, apesar que essa foto que eu coloquei aqui, né, dessa salamandra aquática, ela foi tirada de frente, portanto não dá para ver muito bem a cauda dela, né, somente um pedacinho aqui, né, na foto aqui atrás. E muita gente pergunta, o que é esses negócios saindo da cabeça dela? Isso aqui são brânquias externas, tá? Eles são animais aquáticos, tá? Então respiram por meio de brânquias. Só que diferente dos peixes em que as brânquias ficam para o lado de dentro das fendas branquiais, nesses animais, esses arcos branquiais eles ficam para fora, ficam expostos, tá? Bom, então esse é o grupo dos urodelas, né? O grupo das salamandras e dos tritões. E por fim, e é o grupo também mais conhecido dos anfíbios, é o grupo dos anuras, tá? Esse grupo dos anuras é o grupo que eles não possuem cauda. E esse grupo aqui dos anuras é o grupo dos sapos, das pererecas e das rãs, tá? Então, portanto, é o grupo mais conhecido de anfíbios aí que nós temos, né? E sempre quando alguém se refere a anfíbio, lógico, a gente já faz a associação a sapos aí, né? Então, esses são o grupo dos anuros. Eles apresentam 4 patas, né? Só que essas patas apresentam tamanhos diferentes das anteriores e posteriores, tá? As patas anteriores, elas são menores e as posteriores, elas são maiores, tá? E mais fortes. Porque esses animais, eles se locomovem dando pequenos saltos, tá? Para alguns pequenos, para outros grandes, né? Bom, e esse grupo apresentam esses 3, sapo, perereca e rã, e eles têm diferenças entre eles. Tem muita gente que acredita, tem muita gente que acha que é a mesma coisa.
É só questão de nome. Ah, sapo, perereca e rã é tudo a mesma coisa. Não, eles são diferentes, tá? Eles ocupam ambientes diferentes, nichos diferentes, tá? E a gente vai dar uma olhadinha agora nisso aí, tá? A diferença desses três. Bom, então temos aqui um sapo, uma perereca e uma rã, tá? Proporcionalmente, os sapos, eles são maiores, tá? E as rãs intermediárias e as pererecas são as menores, tá? Mas não é somente a questão de tamanho, porque senão você pode pegar uma espécie pequena ou às vezes um indivíduo que é mais jovem, não cresceu, né? E confundir nessa classificação por tamanhos, tá? Então vamos dar uma olhada em outras situações que diferem esses três animais. Os sapos, tá? Além de serem maiores, a pele dele é um pouco mais seca, não é seca totalmente, né? Mas é um pouco mais seca. E ela apresenta rugas, né? Ela é um aspecto um pouco mais áspero, mais rugoso, tá? Cheio de verrugas. E os sapos, eles se movimentam dando pequenos saltos, tá? Por quê? Por eles serem maiores, né, mais pesados, é mais difícil deles se locomoverem, mas eles também apresentam as pernas traseiras, né, posteriores, que são responsáveis por fazer esse salto, elas não são tão fortes igual a da rã e da perereca, tá? Então, as pernas traseiras deles são mais curtas, tá? E eles não conseguem ter essa força de dar saltos muito longos, tá? E eles vivem em locais, né, sempre locais úmidos aí, e principalmente bem próximo de água, tá? As rãs já, né, elas são de tamanhos intermediários. A pele dela é um pouco mais fina que a pele de sapos e mais úmida, tá? Um pouco mais brilhante. As patas traseiras dela são bem longas, tá? Então elas já dão saltos bem grandes, tá? São bem musculosos, tá? A perninha da rã. E elas apresentam entre os dedos dela aqui, ó, é possível a gente dar uma observada e é possível ver que eles têm membranas, tá? Essas membranas interdigitais. Elas ficam ali para facilitar a sua locomoção. Por quê? Porque as rãs elas são aquáticas, elas vivem a maior parte da vida delas na água. Então é uma adaptação para nadar, tá? Então elas se locomovem muito mais fácil assim, né, desse jeito. Essas perninhas aqui, as posteriores são bem musculosas, né? Por isso que essas rãs também são criadas para o consumo, né? Muita gente aí já comeu rã, né? Carne de rã. E a melhor parte, né, da rã é a parte das coxas dela, né? Dos membros posteriores, porque ela apresenta mais musculatura, tá? Então, para comer, é uma parte que apresenta mais carne, tá? Certo? Então, essas são as rãs. E as pererecas? As pererecas, minha gente, são as menores de todas elas. Elas são pequenininhas, elas têm a pele mais lisa de todas, bem brilhante, bem úmida, tá? E uma característica importante que a gente tem que ressaltar aqui nas pererecas é que elas apresentam na ponta dos dedinhos dela, elas apresentam ventosas na ponta dos dedos. Para quê? Para fazer a aderência. Então essas pererecas, elas vivem em ambiente mais para terrestre, né? E elas conseguem ficar aderidas em troncos de árvore, em folhas, em galhos, e às vezes até mesmo elas podem ir para dentro das residências, das casas e ficarem grudadas ali no azulejo, na parede, tá? Elas ficam grudadas ali. Então se você passar e ver um animal desse grudado na parede, você sabe que ela vai ser uma perereca, porque somente eles possuem essas ventosas na ponta dos dedos para fazer a aderência em superfícies lisas, tá? Isso é uma estratégia para a reprodução delas, tá? Porque esses animais, eles se reproduzem no ambiente, né, que eles escolhem para ficar mais alto e botar os seus ovos, por exemplo, em uma folha, né, fica preso em uma folha. Então eles precisam se aderir a esses locais para fazer a sua desova em um local protegido, tá? Diferente do sapo e da rã, que fazem diretamente no ambiente aquático. Mas isso a gente vai ver nos slides ali de reprodução. Bom, continuando. O sistema circulatório agora deles. Como que é a circulação de anfíbios em geral, tá? Os anfíbios em geral, eles já possuem uma evolução quando comparado ao grupo anterior dos peixes, tá? Lembrando que em peixes eles tinham somente duas cavidades, um átrio e um ventrículo. Agora aqui, o sistema circulatório de anfíbios, ele já começa a fazer uma divisão, o início de uma divisão do coração em duas partes, lado direito e lado esquerdo. Então, ele surge para isso duas cavidades de átrio, tá? Então nós temos aqui, ó, um átrio direito e um átrio esquerdo,
tá? Grifei aqui de vermelho, mas não está destacando muito pela coloração do slide, né? Bom, esses dois átrios aqui já é novidade então para esse grupo. Então aqui tem dois átrios. Aí ventrículo, ventrículo só tem um só, tá? Então o coração desses animais, eles são de 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. O sangue venoso e arterial, eles passam pelo coração. Então aqui tem a dupla passagem de sangue, tanto de venoso quanto de arterial. Já também essa é uma novidade em relação ao grupo dos peixes. Lembra lá em peixes que eu falei para vocês que só passava sangue venoso pelo coração de peixes, tá? Aqui não, aqui passa sangue venoso e sangue arterial, tá? Só relembrando para vocês, né, caso alguém já tenha esquecido. O que seria sangue venoso e sangue arterial? Sangue venoso é um sangue rico em gás carbônico. E sangue arterial é um sangue rico em oxigênio, tá? Então, para o nosso corpo, é importante o sangue arterial para levar oxigênio para a respiração celular das células, tá? Bom, então aqui o que acontece? Acontece que quando esse animal faz a sua respiração, o que ele faz? Ele vai fazer a oxigenação do sangue. Então, é nesse momento em que os capilares sanguíneos levam o sangue com gás carbônico, né? Seja para o pulmão ou seja pela pele, né? Ele vai fazer essa troca gasosa. Ele vai liberar o CO2 para o meio ambiente externo e do meio ambiente ele vai absorver o oxigênio, tá? Oxigenando o seu sangue e transformando ele em sangue arterial. Agora, esse sangue arterial, ele vai ser mandado para o coração, ó. A novidade é que esse sangue arterial agora manda para o coração, ele entra aqui, ó, no átrio esquerdo e bombeia para o ventrículo, tá? Nesse momento em que ele manda esse sangue para o ventrículo, como o ventrículo ele recebe tanto sangue arterial quanto sangue venoso, ele realiza a sua mistura de sangue. Então esse sangue venoso e arterial acaba se misturando um pouquinho, tá? E aí ele bombeia esse sangue para todo o corpo, né, um pouco misturado aí. E esse as células do corpo, né, nosso não, né, dos anfíbios. Então as células dos anfíbios vão fazer a respiração celular, pegando esse oxigênio, tá? Utilizando ele para fazer a respiração celular, transforma ele em CO2, tá? E aí devolve para o sangue esse CO2. E aí o CO2, né, vira aqui sangue venoso e ele vai ser transportado de volta para o coração, entrando pelo outro lado direito, agora no átrio direito, tá? Bombeia para o ventrículo direito, mistura esse sangue de novo, tá bom? Só que a saída dele, né, ele sai por uma outra artéria e ele vai ser direcionado lá para o pulmão para fazer a troca gasosa de novo. Então nisso, ó, nós temos dois percursos, tá? Nós temos um percurso que ele vai sair do coração, vai passar para o pulmão e retorna sangue arterial para o coração. E nós temos um outro percurso que sai sangue arterial, passa por todo o corpo do animal, realiza respiração celular, transforma em sangue venoso e volta para o coração aqui, ó. Então, esses dois percursos que ele faz, tá? Esse daqui que é o menor percurso, né, que é só coração, pulmão, coração de volta, e esse outro, coração, todo o corpo e volta para o coração. Então, ele tem um percurso maior. Esse percurso menor, nós chamamos de pequena circulação ou então circulação pulmonar, porque ele só vai até o pulmão. E essa outra circulação nós chamamos de grande circulação ou circulação sistêmica, porque ele circula sangue para todos os nossos, o nosso não, dos anfíbios, né? Todos os sistemas dos anfíbios, tá? Então, esses dois aqui é a pequena e grande circulação que formam o sistema circulatório de anfíbios. Bom, o que é importante vocês memorizarem em relação ao sistema circulatório deles? Então, coração dividido em 3 cavidades, tá? Essas 3 cavidades são 2 átrios e 1 ventrículo. Ocorre mistura de sangue no ventrículo. Consequentemente, essa mistura de sangue, ela faz com que a taxa metabólica desses animais para a respiração seja menor. Portanto, a obtenção de energia também é menor. E isso faz com que esses animais não consigam
fazer a regulação da sua temperatura por si só, somente alterando, né, o seu metabolismo. Então, eles ainda são animais, assim como os peixes, né? São animais de sangue frio, tá? Lembra que eu falei para vocês de animais de sangue frio? São animais que não conseguem regular a sua própria temperatura. Não significa que a temperatura do sangue deles seja frio, tá? Eles vão depender do que, então, para regular a temperatura? Vão depender da temperatura do ambiente externo. Se o meio ambiente onde eles estão está muito quente, a circulação sanguínea deles vai acelerar. Se eles estiverem num ambiente muito frio, a circulação de sangue deles vai reduzir, tá? Consequentemente, no frio, o metabolismo deles é menor, no calor, o metabolismo deles é maior, tá? Lembrando que esses animais de sangue frio são chamados de ectotérmicos ou então de heterotérmicos, tá? Ectotérmicos porque a temperatura depende do ambiente ecto, né, do ambiente externo, ou heterotérmicos por quê? Porque eles possuem temperaturas do corpo variável conforme o meio ambiente, tá? E eles também poderiam ser chamados de pecilotérmicos, mas é um termo que eu já comentei para vocês lá em peixes que já não está mais em uso, tá? Bom, continuando agora. Aqui é só para mostrar para vocês, então, no momento da evolução do sistema cardiovascular, tá? Aqui, ó, em peixes, que nós vimos na aula passada, coração apenas dividido em duas cavidades, né? A cavidade do ventrículo e a cavidade do átrio, e somente passa sangue venoso por ele, tá? Então, ó, somente está preenchido aqui em azul, né? Somente sangue venoso passando. Agora, nós estamos aqui, ó, tá? Em anfíbios. E como que é o coração de anfíbios? Dividido, ó, átrio, ventrículo, tá? E aqui no ventrículo, mistura de sangue, ó. Um pouquinho de sangue arterial com um pouquinho de sangue venoso e ocorreu essa mistura aqui. Tudo bem? Essa, então, é o ponto onde nós estamos. Continuando. O tegumento. O que seria o tegumento? Seria o revestimento do corpo deles. Então, eu falei para vocês que nessas três, né, tanto em sapos, pererecas e rãs, eles apresentam, né, a pele úmida, tá? E essa pele úmida, ela é dada através da produção de um muco, tá? Então, eles têm aqui, ó, glândulas produtoras de muco. É importante que a pele desses animais apresentem, né, essa umidade promovida pelo muco. Por quê? O muco serve tanto de proteção, né, para não deixar contaminar alguma coisa, infeccionar, né, um contato com bactérias, fungos, etc., né, micro-organismos patogênicos. Mas também essa mucosa ela serve para proteger a pele contra o ressecamento, porque eles utilizam essa pele para fazer a respiração cutânea também, tá? Então, além da respiração pulmonar, que nós vamos explicar certinho, elas também apresentam uma respiração pela pele, que é chamada de cutânea. E essa mucosa, então, não deixa ressecar a pele, permitindo assim fazer as trocas gasosas, tá? Eles apresentam também cromatóforos, que vão dar as cores, né, diferentes cores para esses animais. Muitas espécies são coloridas, inclusive apresentando cores de advertência, né, para avisar, ó, eu sou perigoso, eu produzo alguma toxina, tá? Então, são esses cromatóforos que acabam dando essa coloração, produzindo esses pigmentos coloridos, né? E eles também possuem glândulas de veneno, tá, na pele deles. Então, muitos desses animais, eles são venenosos, tá? Eu disse venenosos. Eu não falei que eles são peçonhentos. Qual que é a diferença de venenoso e peçonhento? Venenoso são todos os animais capazes de produzir uma substância que é tóxica, um veneno, tá? Agora, peçonhentos são aqueles animais que, além de serem venenosos, de produzirem essa toxina, eles são capazes de inocular esse veneno nas suas presas, tá? Então, aqui esses animais, né, os sapos, pererecas e rãs, eles podem ter produção de veneno, então eles são venenosos. Mas você nunca vai ver esses animais aí inoculando o veneno deles em alguma presa, tá? Então eles não utilizam o veneno deles para matar uma presa deles. Tudo bem? Bom, essas glândulas de veneno, elas podem estar localizadas, distribuídas, né, por todo o tegumento deles, então, sendo que o muco, né, desses animais vai apresentar essa substância tóxica, ou então, no caso de sapos, tá, essas glândulas de veneno ficam concentradas, né, em uma única região,
chamada de glândulas paratóides, que eu vou circular aqui na foto para vocês, ó. Tá vendo que eu estou circulando aqui nesse sapo aqui, ó? Essa regiãozinha aqui que eu circulei é uma glândula paratóide, tá? Ela fica ali produzindo veneno e acumulando nessas bolsas, tá? E eles não são capazes de esguichar esse veneno, como muitas pessoas pensam, tá? Por quê? Porque essas glândulas aí em volta dela não apresentam uma musculatura que faz a contração para apertar essa glândula e expulsar esse veneno, tá? Então, é errado que muitas pessoas falam, se você chegar perto de um sapo, ele esguicha o veneno no seu olho, tá? É errado isso, tá? Então, esse veneno, ele só vai sair quando você apertar esse animal, tá? E quando você aperta ele, aí sim, você aperta consequentemente essas glândulas paratóides e elas esguicham esse veneno, tá? Mas nunca que eu vou apertar um sapo, né? Eu falei, vocês pode ser que não, mas outros animais podem ser que eles vão lá para comer, né, esse sapo. E no momento em que eles mordem o sapo, eles apertam ele na mordida e aí esse veneno é esguichado e, consequentemente, evitam então que eles, né, sejam predados, tá? Assim também acontece com o muco presente nessas pererecas, por exemplo, que podem, né, se um animal tentar abocanhar eles, ela vai entrar em contato com esse muco com veneno e, consequentemente, não vai predar então essa perereca, tá? Nessa foto, só por questão de curiosidade, eu pus aqui para vocês que essa perereca é chamada de perereca ponta de flecha, ou perereca flecha, simplesmente. Ela é muito comum em regiões amazônicas, tá? Na região amazônica, e os índios, né, utilizavam essa perereca para passar a ponta da flecha delas, elas esfregavam a pontinha da flecha nas costas, né, no dorso dessa perereca, para que esse veneno ficasse na flecha. E eles utilizavam elas então para caça, tá? O veneno da flecha acabava atingindo às vezes né, uma caça, né, que o índio ia caçar, né? E aí pode ser que essa flecha não atingisse uma região vital dela, né? Passava de raspão, alguma coisa assim. E aí, só que aí o que acontecia? Essa toxina entrava em contato, né? Então o veneno, a flecha não matava a presa, mas como entrou em contato com o veneno dessa perereca, aí acabava imobilizando, né, a sua presa e aí ele ia lá conseguia pegar ela, né, e para se alimentar. Tudo bem? Então é muito comum encontrarmos essas pererecas nessas regiões. Outras pererecas, né, também são bem venenosas. Tem uma na região colombiana chamada de perereca dardo, né, que os colonos de lá eles utilizavam para passar também na pontinha dos dardos, né, de zarabatanas. Bom, continuando, tá? Esse é o tegumento então dos anfíbios. Agora falando sobre o sistema digestório, tá? Como que esses animais eles se alimentam e como que eles, né, fazem a sua digestão. A alimentação deles, né, pegando principalmente do sapo, perereca e rã, eles apresentam essa língua, né, bem pegajosa e bem elástica, né, comprida e elástica. Então eles utilizam, aqui ó, pus aqui na foto aqui embaixo, né, um sapo pegando um gafanhoto ali com a sua língua. Ela projeta essa língua para fora, pega, né, a sua presa, ela fica aderida nessa língua viscosa e aí ele puxa para dentro da boca, tá? Os sapos, apesar de que algumas espécies apresentarem fileira de dentes bem pequenininhos, mas os sapos eles não fazem a mastigação, é somente para prender a presa, tá? E aí eles engolem essa presa e a digestão vai ser realizada no estômago e na primeira porção do intestino delgado, assim como nós também fazemos a digestão dessa forma, tá? Então, depois que o alimento foi ingerido na boca, ele passa para cá. Aqui só, né, para destacar para vocês é a região da língua que ele está mostrando aqui, ó, tá? Então, isso aqui seria a língua dele. Desculpa o slide aí em espanhol, mas eu não achei um slide com uma qualidade de foto muito boa, né? Somente em espanhol que eu achei. Então, depois que ele ingere esse alimento ele vai cair no estômago, onde ele vai ser digerido, tá? Então, a maior parte do alimento é digerido aqui. Eles vão apresentar também as estruturas, órgãos anexos, né? Assim como nós também temos, como pâncreas, como fígado, como a vesícula biliar, tá? Que são utilizadas então para a digestão.
Depois disso, ele passa para o intestino delgado, onde também ocorre uma parte da digestão do alimento e ocorre a absorção dos nutrientes que já foram digeridos, tá? Na região do intestino grosso também ocorre a absorção de nutrientes, água, tá? E o restante vai ser eliminado na forma de fezes, tá? Então ele vai encaminhando as fezes para o final, né, do intestino delgado e vai sair pela abertura do ânus, tá bom? Então esse é o sistema digestório desses animais aqui. Ah, lembrando que esses animais eles são carnívoros, né? Eles se alimentam de insetos. O sistema nervoso deles, tá? O sistema nervoso deles já é um sistema nervoso também bem desenvolvido. Assim como lá nos peixes já começa a estrutura de um encéfalo, aqui também. Então, o principal órgão do sistema nervoso é o encéfalo, tá? Aqui eu vou circular a parte, né, onde está o cérebro, que é o maior órgão do encéfalo, tá? Além disso, eles vão apresentar outras estruturas que dão os sentidos, né, que eles ajudam a perceber o meio ambiente, onde eles estão, onde está a sua presa, onde está um predador, tá? Que estruturas são essas? Né? Eles têm, então, olhos aqui, ó, tá? Os olhos deles são recobertos por uma pálpebra, tá? Eles vão apresentar um orifício nasal que eles vão ter, né, a capacidade de absorção de ar para fazer a respiração, mas aqui eu estou destacando o orifício nasal para vocês porque eles servem também como olfato, tá? Eles vão ter também a membrana timpânica, tá? Eles têm um tímpano. Ah, sapo tem orelha? Não falei que é orelha, eu falei que eles têm um tímpano, tá? Mas esse tímpano, ele vai servir, então, para fazer a captação de sons realmente, tá? Então, por que serve isso em sapos? Ah, sapo escuta? Lógico que escuta. É por isso que, né, você vai à noite, por exemplo, perto de um lago, alguma coisa assim, e você escuta os sapos fazendo esse coachar, né? Esse barulho que os sapos fazem é uma vocalização para atraírem as fêmeas. E as fêmeas então precisam escutar esses barulhos que os machos fazem, né, para fazer esse acasalamento, tá? Então, elas precisam ter esse tímpano para fazer a percepção de sons, certo? Então, eles apresentam essas estruturas, tá, ligadas ao seu sistema nervoso, que é formado pelo encéfalo. Aqui, ó, deixa eu circular para vocês também o cordão nervoso dorsal deles, tá, que passa pela medula espinhal aqui também, passa pela coluna vertebral deles, tá? Tudo bem, gente? Eu coloquei aqui também para destacar para vocês que algumas larvas e algumas salamandras ainda apresentam um resquício de linha lateral, tá? Então, como as larvas são aquáticas, né, e as salamandras adultas aquáticas, né, elas conseguem preservar essa linha lateral para perceber, então, a movimentação na água ao redor deles, tá? Bom, continuando. O sistema excretor desses animais, como que eles excretam? O sistema excretor deles é composto por rins, tá? E esses rins, então, vão excretar, vão coletar, né, todas as excretas nitrogenadas da corrente sanguínea deles. Ele filtra o sangue, encaminham eles, né, para uma bexiga e vão excretar através da abertura da cloaca, que não está representado aqui, mas ele sai bem próximo aqui da região do ânus também, tá? Que é uma região da cloaca deles. Esses animais excretam o quê? Quando eles são em estágio larval, eles são girinos, lembra que eles estão na água. Então, eles vão excretar amônia, tá? Porque a amônia é uma substância tóxica que ela precisa de uma grande quantidade de água para não haver a contaminação. Portanto, nessa fase de girinos, eles secretam amônia, tá? Quando adultos, eles fazem essa transição do ambiente então aquático para o ambiente terrestre. Então eles já não podem mais secretar a amônia. Então a excreta deles vai ser o quê? Ureia, tá? Então eles têm dois tipos de excreção, na fase larval amônia, na fase adulta ureia. Certo? Continuando. E como que é a respiração desses animais? A respiração desses animais, tá? Elas podem ser não de um tipo, nem de dois, mas sim de 4 tipos. Sim, 4 tipos. Na fase em que eles são larvas, tá? Eles vivem na água, eles vão ter respiração branquial, tá? Enquanto larva, então, ó, branquial.
No caso de, né, anfíbios aquáticos, né, que eu mostrei para vocês aquela salamandra que tem aquelas brânquias externas, também, né, ela vai ser branquial também na fase adulta, tá? Agora, para os adultos, né, que já vão para o ambiente terrestre, essa respiração no ambiente terrestre pode se dar de 3 formas. Ela pode se dar por meio de pulmões, só que o pulmão deles é um pulmão mais simples, é um saco só, né? Não é formado por alvéolos pulmonares igual ao nosso, tá? Ele é um grande saco presente ali dentro do corpo deles. Apresentam também a respiração pela pele, chamada de respiração cutânea, tá? Por isso que eu falei para vocês que a pele precisa estar sempre úmida para promover essas trocas gasosas aqui, ó, tá? Então o oxigênio ele entra e o gás carbônico ele sai através da pele, né? E por isso, para isso passam-se vasos sanguíneos rente à pele aqui para permitir essas trocas gasosas, tá? E apresentam também uma respiração chamada de bucofaringiana, tá? Que é a respiração pela boca e pela faringe, tá? Então o que acontece? O ar ele pode entrar pelas narinas e pela boca e ele fica nessa região aqui, ó, da faringe, tá? Esse ar presente ali faz com que esses animais eles também consigam respirar, né, por essa região aqui, ó, pela boca e pela faringe. Isso é importante, né, nos animais, como por exemplo eles vão mergulhar, né, então eles conseguem armazenar o ar no pulmão, né, para fazer a respiração, ou quando ele estiver coachando, né, ele vai fazer sair o ar pelo pulmão, mas consegue fazer a respiração também pela região da faringe, tá? Então eles apresentam esses 4 tipos de respiração: pulmonar, cutânea, bucofaringiana e branquial quando é em estágio larval ou nos adultos aquáticos. Continuando. Por fim, vamos falar da reprodução desses animais. Vamos fazer um esquema aqui, ó, né, acompanhar esse esquema aqui ao lado para acompanhar a reprodução da maioria deles. É lógico que vai ter algumas exceções, mas as exceções aqui nós não vamos tratar nessa aula para não ficar muito longa. Então a maioria desses anfíbios, eles serão o quê? Primeiro, eles serão dioicos, né? Então sexos separados. Nós vamos ter um indivíduo macho, produtor de gameta masculino, e um indivíduo fêmea, produtora de gameta feminino, tá? Eles vão fazer a fecundação externa e cruzada, tá? Então o macho e a fêmea vão trocar esses gametas. Como que acontece, tá? O macho, ele faz, eu falei para vocês que ele faz aquele ritual, né, para chamar as fêmeas, aquela vocalização. Então ele atrai as fêmeas. E aí ele faz o abraço nupcial, né? O macho, ele abraça a fêmea aqui. E aí, com o abraço dele e com a movimentação das patas traseiras massageando, né, o dorso da fêmea, ele estimula essa fêmea a liberar os óvulos na água, tá? Ela libera esses óvulos na água e o macho libera os seus espermatozoides em cima, né, desses óvulos, formando uma espuma, tá? Esses espermatozoides, então, eles ficam, né, circulando esses óvulos e por isso é que os óvulos eles não podem ter casca, tá? Então, os ovos que ela bota no ambiente, né, aquático, ela não pode ter uma casca revestindo, porque senão como que o espermatozoide vai conseguir penetrar para fazer a fecundação? Então, ao invés de apresentar uma casca, ela apresenta somente uma cápsula gelatinosa envolvendo esse óvulo, tá? E aí o espermatozoide consegue então passar por essa gelatina, né, e fecundar o óvulo lá dentro, certo? Agora temos aqui, ó, no ambiente aquático, um ovo fecundado. Esse ovo fecundado, né, isso tudo vai ficar em um local abrigado, escondido, né? E aí chega o momento em que esse ovo se desenvolve no embrião, se desenvolve em embrião, tá? E ele eclode então em uma larva chamada de girino, tá? Esse girino, então, ele vai passar por sucessivas transformações, metamorfose, tá? Até que ela se transforma no indivíduo adulto e consegue ocupar, então, o ambiente terrestre, saindo do ambiente aquático. Então, olhem como, né, para a reprodução deles, nessa fase, né, de fecundação, estágio larval e metamorfose, ele precisa estar no ambiente aquático. Por isso que eles dependem da água para a reprodução e eles não conquistaram efetivamente a independência do ambiente aquático, tá? Então, né, só para comentar para vocês, né, os que eu falei para vocês das pererecas, ela só tem uma mudança
em que as pererecas elas ficam aderidas em folhas, em troncos, mas em cima da água, tá? Então a água tem que estar embaixo. Por quê? Porque quando, né, esses ovos eles eclodem e liberam o girino, esse girininho ele vai cair na água para fazer essa transformação no indivíduo adulto, tá? Então, embora as pererecas elas botem os ovos dela em troncos, em folhas, né, suspensas na água, mas elas precisam da água também para completar o seu desenvolvimento até chegar na fase adulta. Esse tipo de reprodução aqui, nós chamamos ele de ovuliparos, tá? Quando a fecundação ela se dá no ambiente externo, e ela libera uma grande quantidade, né, de ovos e de espermatozoide nesse ambiente. Tá? Então, é a reprodução do tipo ovuliparos. Certo, minha gente? Bom, o que eu queria comentar aqui para a gente só encerrar essa aula é que, né, muita gente não considera os anfíbios, né, quando a gente vai fazer um programa de conservação ambiental, quando a gente vai discutir questões de ecologia, né, mas os anfíbios eles são extremamente importantes para a manutenção do equilíbrio, né, ecológico. Muitos deles são predadores de insetos que são transmissores de doenças, muitos deles também são presas de outros animais, tá? Então eles são extremamente necessários para o equilíbrio do ecossistema. E quando a gente, né, acaba permitindo que o nosso ecossistema seja degradado, ele seja desmatado, esses incêndios que têm acontecido atualmente, eles destroem todo, né, o ecossistema e levam juntos muitas espécies aí de anfíbios, tá? Então, gente, muitas espécies de anfíbios aqui no Brasil e no mundo inteiro estão ameaçadas de extinção devido à degradação do meio ambiente, tá? Então, deixo esse último recado para vocês, para, né, ficarmos mais atentos para a conservação ambiental e também para a conservação dos anfíbios, que são extremamente necessários para o equilíbrio de todo o ecossistema. Certo, minha gente? Espero que tenham entendido. Aguardo vocês na próxima aula. Forte abraço, fiquem com Deus e até mais.